Reformar por etapas, muitas vezes, é essencial para que você consiga realizar o seu sonho de ter aquela casa maravilhosa e aconchegante para sua família. Mas eu sei, é muito difícil fazer isso completo, tudo de uma vez, num apartamento ou numa casa. Porém, para fazer a reforma por etapas, nós precisamos saber de alguns detalhes, muitas vezes técnicos, de logística, que vão te ajudar a fazer esse tipo de reforma de uma forma muito mais funcional, para economizar o seu dinheiro e para que você não tenha dor de cabeça. Então, se você quiser saber como fazer uma obra por etapas, vem comigo! Olá, eu sou a Calícia Bose e seja bem-vinda ao canal da Bose Bento. Aqui a gente fala de arquitetura, decoração, obras e também de manutenção. E hoje eu vou te ensinar como você pode fazer a sua reforma por etapas de uma forma eficiente e sem ter dor de cabeça. Antes da gente começar esse vídeo, já deixa o seu like aqui embaixo e se inscreve no canal que toda semana tem vídeo novo para vocês. Reformar por etapas é um medo que muitas pessoas têm, porém, ao mesmo tempo, é uma necessidade para conseguir chegar naquele objetivo final, que é ter a casa dos sonhos. Só que para que você consiga fazer essa reforma por etapas de uma forma eficiente, nós precisamos prestar atenção em alguns pontos críticos e muitos deles talvez você não vá gostar. Porém, é essencial e eu vou te falar nesse vídeo. Então, eu anotei aqui 4 pontos que você precisa prestar atenção e fazer caso queira ter uma reforma por etapas eficiente, econômica e sem dor de cabeça. O primeiro deles é: precisa fazer o projeto completo da casa. Calícia, mas agora eu vou fazer somente a sala, somente a cozinha. Por que eu tenho que me preocupar com o banheiro? Por que eu tenho que me preocupar com o meu quarto se isso eu não vou fazer agora? Eu realmente estou querendo fazer só a cozinha. Eu vou te explicar por que é importante nós pensarmos como o todo antes de partir para a reforma por etapas. No apartamento 204, a gente teve diário de obra aqui para vocês. Vocês podem voltar aqui no canal ou então clicar no card aqui em cima, que eu vou deixar para vocês o link que vai direto para essa playlist. Mas o que aconteceu nessa reforma? Nós fizemos o projeto completo do apartamento, um apartamento bem grande, 165 metros quadrados, porém, na hora da reforma, os clientes executaram apenas a cozinha e a lavanderia. Só que, como nós fizemos o projeto completo do apartamento, nós já tínhamos dimensionado e posicionado todas as máquinas de ar-condicionado com o caminho do dreno e da tubulação que vai para a condensadora. E adivinhem por onde se passavam todos os drenos e todas as tubulações para a condensadora? No teto da cozinha. Então, pense comigo, nós por já termos todo esse projeto feito e planejado, nós conseguimos identificar que para que eles consigam depois fazer a reforma da sala, dos quartos, ia precisar quebrar o forro da cozinha, que já estava pronta, apenas para passar esse tipo de tubulação. Então, como nós tínhamos isso mapeado, isso tudo porque já tínhamos o projeto completo, nós adiantamos essas tubulações e essas fases de obra de outros ambientes para a fase de obra da cozinha. Então, nós já deixamos pronto toda a tubulação que precisaria passar por cima da cozinha e, obviamente, nós não chegamos com essa tubulação até os ambientes que não foram reformados. A gente deixou à espera no finalzinho ali da parede da cozinha, pronta para os clientes conseguirem continuar essa tubulação nessa próxima fase da reforma, que será nos quartos, na sala, na varanda e nos banheiros. Então, assim, a gente evita que a gente rompa algo na obra que já está pronta. A cozinha já está lá feita, pronta, linda e maravilhosa. A gente não queria mexer no forro dela, mexer muitas vezes na iluminação, até porque a iluminação dessa cozinha específica tem muita fita LED, talvez a gente teria que tirar isso, mexer, ia ser um caos. Mas isso só foi possível ser previsto nessa primeira etapa de obras graças ao projeto completo do apartamento que já estava pronto. Vou te dar um outro exemplo muito interessante que inclusive já aconteceu conosco em
há muito tempo atrás, eu não me lembro nem que obra foi direito, mas há muito tempo isso aconteceu e a gente viu ali muitas vezes a necessidade de realmente ter tido um projeto completo. Nós tínhamos uma suíte, o quarto e o banheiro. E aí nós fizemos o projeto só do banheiro primeiro e colocamos um nicho no banheiro, como a gente gosta de fazer em praticamente todos os projetos de banheiro aqui do escritório. Colocamos esse nicho virado para a parede do quarto. E aí, fizemos a reforma do banheiro, enfim, finalizou toda essa reforma, o banheiro ficou incrível. Depois, o cliente resolveu reformar o quarto. Quando nós fomos fazer o projeto do quarto, nós especificamos tomadas ali naquela parede, infraestrutura para receber, por exemplo, a televisão. E na hora de executar essa obra, nos demos conta que muitos dos pontos de tomada, antena que nós estávamos pensando em colocar ali naquela parede, davam exatamente atrás do nicho do banheiro. Então, o que acontece? O nicho, ele ocupa a profundidade da parede. E a gente não consegue ter o nicho desse lado e encaixar uma tomada desse lado numa parede tradicional de 15 centímetros de alvenaria, que é o mais comum. Se for de drywall, então, esquece. Aí é que a gente não consegue mesmo. Então, é muito importante que a gente tenha previsto no projeto completo onde estão os nichos e as instalações, justamente para não casar um na frente do outro. Nesse caso do quarto, nós tivemos que realocar todos os pontos porque o banheiro já estava pronto. Se a gente tivesse feito o projeto completo, né, dos dois ambientes juntos, pelo menos, nós já teríamos mapeado que um teria ficado atrás do outro. E aí, o que a gente poderia fazer? Mudar o nicho de lugar ou rever o layout do quarto para mudar a posição da televisão e resolver esse problema ainda na fase de projeto, antes de se gastar com a obra. Então, conseguiram perceber como que ter um projeto completo da casa, mesmo que você tenha a pretensão de fazer uma reforma por etapas, é importante? Esse planejamento do todo é essencial para que você não tenha que voltar naquele ambiente que já está pronto e refazer alguma coisa. Com essa dica, acredite, você vai economizar muito dinheiro na sua obra. O ponto número 2, e esse é importantíssimo e as pessoas acham que não precisa, mas é interessante, é importante na minha visão que você saiba o custo total da sua obra. No exemplo do apartamento 204, os clientes sabiam qual era o custo total da reforma do apartamento. Se eu não me engano, ficou em torno de R$500 mil. E aí eles optaram por fazer, então, só a cozinha com um orçamento destinado apenas para ela, que, se eu não me engano, ficou em aproximadamente R$130, R$140 mil. E assim, eles conseguiram entender quanto custa fazer o todo para ver se valia a pena para eles, e assim destinar a verba que eles já tinham para os esforços principais, que no caso deles era realmente a reforma da cozinha em si. Mas saber o custo total é muito importante. Primeiro, que você tenha essa noção do todo. E segundo, que você pode pedir para o seu engenheiro depois falar assim, beleza, eu entendi que essa reforma é R$500 mil, mas se eu quiser fazer só a cozinha, se eu quiser fazer só a sala, só 2 banheiros, quanto que eu vou precisar? E aí ele separa os custos para vocês, analisa justamente o ponto número 1, se vai precisar incluir alguma infraestrutura, alguma espera já para um próximo ambiente, que isso tem que entrar no custo, e aí você consegue entender se vai poder fazer só a reforma de um banheiro, ou de 2, ou do banheiro com o quarto, ou da cozinha com a lavanderia, ou da sala com a varanda, você decide. Mas é importante ter essa noção do todo, porque às vezes quando você olha o todo e olha o preço das partes separadas por etapa, você até decide fazer tudo de uma vez, sabe? Então é importante você ter esse planejamento financeiro também pensando no todo de uma forma inicial, para depois separar pelos ambientes ou pelas fases de obra que você quer seguir. Já o ponto número 3 é algo que geralmente as pessoas não gostam de pensar, não gostam de fazer, porque é priorizar a
infraestrutura da sua reforma. O que é isso? Vamos supor que você não tenha os 500 mil para reformar, mas que você não pode reformar só a cozinha, você realmente precisa mexer no apartamento como um todo até para conseguir mudar, enfim. Só que você não tem os 500 mil que deu o orçamento da reforma aqui no nosso exemplo. E aí você vai perguntar para o engenheiro, o que eu consigo fazer com 200 mil reais nessa reforma? Eu sei que eu não vou conseguir fazer tudo, mas eu tenho 200 mil para gastar aqui, o que eu preciso fazer primeiro para deixar o apartamento minimamente pronto para eu entrar? E aí o engenheiro vai falar, olha, você tem que priorizar a infraestrutura. Então a gente vai cortar todas as paredes para passar elétrica e hidráulica nova, a gente já vai deixar toda a tubulação para as novas iluminações, até se der para fazer já o forro de gesso para fechar esse entreforro, você não ficar vendo essas tubulações, ok. Mas às vezes acaba aí os 200 mil. Às vezes a gente não passa para a fase de acabamento, às vezes não sobra dinheiro para pintar as paredes, para revestir o piso com porcelanato novo. Então, é muito ruim você ficar com uma casa, eu sei disso, é muito ruim ficar com uma casa inacabada e com cara de inacabada. Só que vai te dar muito mais trabalho você pintar a parede antes de cortar a parede e passar as instalações. Sabe? Então, muitas vezes você vai precisar ficar com a parede sem acabamento, ou com aquela tomada sem o acabamento de fato, sem essa parte bonita, a parte que traz a beleza para a nossa casa. Porque as infraestruturas precisam ser feitas primeiro. E muitas vezes aí já acaba o dinheiro que você tem nesse momento. Porém, é muito importante isso. Priorize as infraestruturas. Quando a gente fala de uma construção do zero, também por etapas, que é possível, uma das coisas que a gente prioriza é justamente deixar a estrutura da casa pronta, pilares, vigas e lajes, e também a infraestrutura de elétrica, hidráulica, iluminação. E aí acabam os seus recursos e você depois não tem como rebocar as paredes, mandar pintar a casa, e ela fica num estado de obra cinza mesmo, uma obra inacabada. Mas só ali você já fez a primeira parte, a mais importante dessa construção. Então, priorizar a infraestrutura é muito importante para você não sair refazendo os serviços depois. E o ponto número 4 para uma reforma ou até uma construção por etapas, é claro que não poderia deixar de ser fazer o planejamento para cada fase da obra. Como assim? A gente falou ali no ponto número 2 para você ter uma noção do todo. Então, você sabe qual é o orçamento para fazer a obra completa. Daí você senta com seu engenheiro e fala, vamos lá, Fernando, eu não tenho aqui os 500 mil, 1 milhão, quanto custar aí essa sua reforma ou construção. Porém, eu tenho tanto de dinheiro, eu tenho 200 mil e eu gostaria de saber até onde a gente chega com esse 200 mil. Mas não só isso, eu já gostaria de saber se a gente pode já planejar essa segunda etapa para eu ter uma noção de quanto ela vai custar, ou uma terceira ou uma quarta etapa. Nós já tivemos obras planejadas aqui no nosso escritório que foram separadas em 6 etapas diferentes. E cada etapa o cliente recebeu o orçamento separado e ele já sabia, já tinha essa noção de quanto ia custar cada uma delas, para ele poder, inclusive, se preparar. Então, é importante que vocês façam esse planejamento separado, porque é esse planejamento separado que vai, de fato, ser usado no canteiro de obras como guia. Então, é o orçamento que a gente vai seguir ali daquela etapa, é o cronograma de obras também separado, que é importante, mas para fazer o separado, você precisa ter o ponto 2, que é o todo. E esse ponto de fazer os orçamentos, fazer os cronogramas separados por etapas, tem um que é muito importante, que é onde você enxerga a interseção entre as fases. Então, por exemplo, eu sei que na fase da obra da cozinha, eu precisei fazer uma parte do ar-condicionado do quarto. Porém, na obra da parte do quarto, eu vou ter que puxar ali da cozinha essas instalações para dar continuidade. É um ponto de intersecção entre as fases, sabe? E ali você vai saber onde precisa ter mais cuidado, mais atenção, ou às vezes até a melhor
técnica de execução para que você consiga não ter retrabalho na obra. Então, assim, gente, resumindo, de forma geral, a reforma por etapas. Nós aqui buscamos basicamente que você não tenha retrabalho e gaste o mínimo de recurso financeiro possível, mas não se iluda. Geralmente, fazer obra por etapas acaba saindo mais caro do que fazer a obra completa. Até porque se a gente colocar, por exemplo, diferença de 1 ano entre uma etapa e outra, que é um tempo ok para você se recapitalizar e tudo mais, a gente já está falando de alteração de preço de orçamento. Então, hoje a marcenaria custaria 70 mil reais. No ano que vem, essa mesma marcenaria projetada vai custar 100 mil reais. É algo que acontece e a gente precisa rever esses valores. Outro exemplo, por exemplo, justamente do ar-condicionado, lá do apartamento 204. Você vai precisar contratar por 2 vezes o técnico do ar-condicionado. Uma para deixar as instalações passadas em cima da cozinha, que foi a sua primeira etapa, e uma segunda vez para que ele puxe essas instalações que a gente deixou pronta e leve até o quarto. Se você faz a obra como um todo, você contrata ele só uma vez. Então, assim, acaba sim saindo mais caro. E é por isso que a gente se preocupa tanto em trazer o mínimo de retrabalho possível, o mínimo de gasto financeiro a mais possível para o nosso cliente, e por isso esses 4 pontos são importantíssimos se você pensa em fazer uma obra por etapas. Agora me conta aqui, você já fez obra por etapas? Como foi a sua experiência, boa ou ruim? Deixa aqui nos comentários seu relato que eu quero saber o que aconteceu nessa sua obra. E se você não fez ainda a obra por etapas, mas pensa em fazer, comenta aqui também. Se ficou alguma dúvida em relação a esse conteúdo, deixa aqui que a gente responde para vocês. E se você quiser iniciar esse processo da sua reforma ou da sua construção por etapas, lembre-se do ponto 1, é importante fazer o projeto da casa completa. Se você quiser partir para esse primeiro ponto da construção do seu sonho, basta clicar no link que está aqui na descrição do YouTube e a gente vai conversar. Eu vou fazer todo esse projeto, pensar em cada detalhe para você não ter nenhuma preocupação. Vai ser um prazer ser sua arquiteta. E é isso, a gente se vê no próximo vídeo. Muito obrigada por terem assistido até aqui. Fiquem com Deus, um beijo e até mais!